Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta terça-feira, hoje dia 25 de agosto de 2020. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos chegando com as principais informações para Presidente Prudente e toda a região. Conosco, Adolfo Padilha, Adilson Brevinelli, os nossos comentaristas convidados para hoje. Vamos lá então com Adolfo Padilha, o seu destaque de hoje. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Eudes. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom dia, Adilson. O meu destaque de hoje é essa movimentação toda, né, que está acontecendo em Prudente, que sempre vinha acontecendo sobre Prudente mudar de fase. E até uma pauta da nossa matéria hoje que eu achei muito interessante, o próprio DSR, que é localizado aqui em Prudente, tomar uma iniciativa de tentar mudar essa fase, né? A gente precisa demonstrar, porque tem alguma coisa muito estranha nisso tudo. Então esse é o destaque. Por que Prudente não mudou de fase? Tem cidades com piores índices que estão em outras fases. Nós vamos até o comércio quebrar, né? Eu achei isso muito interessante e acho que merecia um destaque. Muito bem, vamos lá. Adilson Breviglieri, o seu destaque para hoje. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Eudes, Padilha. Olha, o meu destaque de hoje vai para uma respiração que os empresários ganharam ontem do presidente Jair Bolsonaro, que ele prorrogou aí o programa que corta o salário. Ele editou um novo decreto ontem à tarde para prorrogar mais uma vez os prazos da redução de jornada e de salário e da suspensão do contrato de trabalho para os trabalhadores afetados pela pandemia. A medida seria publicada em edição extra do Diário Oficial, segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República. No mês de julho, um decreto anterior estendia o programa de 90 para 120 dias e agora este prazo está sendo estendido para 180 dias. Como disse o presidente, acabei de assinar um decreto prorrogando por 2 meses um grande acordo, onde o governo entra com parte do recurso, de modo que nós venhamos a preservar 10 milhões de empregos no Brasil. Parabéns, mais uma iniciativa do governo federal nessa crise tão grande que o mundo está passando e ele está conseguindo driblar com formas inteligentes de ajudar aí o empresário brasileiro. Muito bem, olha, a Câmara Municipal de Presidente Prudente aprovou em primeira e segunda discussões, na sessão ordinária de ontem, segunda-feira, a criação de comissões permanentes da saúde, do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. As comissões permanentes, que são 10, integram o regimento interno da Câmara e cada uma é composta por 3 vereadores. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Não, me chama a atenção porque que demorou tanto, né? São 2 assuntos tão atualizados, são 2 assuntos que vivem no top do interesse mundial, né? Que é saúde, que é meio ambiente. Já tem lá outras 10 comissões. Eu acho que demorou para formar essa comissão. Agora a pergunta que eu faço também é o seguinte: só ter a comissão nominativa e os trabalhos, qual que já foram feitos, o que acontece? Eu, honestamente, até hoje, não vi um trabalho dessas comissões que já existem. E seria muito interessante, porque quando você coloca um time, como 3 vereadores, para fazer parte de um assunto específico, eles vão ter mais foco, mais eficiência. Mas esse foco, essa eficiência, está acontecendo? Ou a nossa Câmara de Vereadores ainda é aquela Câmara de assistencialismo, como 99% ou 100% das câmaras do Brasil afora é? Porque vereador não é assistente social, né? Vereador é alguém que tem que fiscalizar os atos da prefeitura e alguém que tem que propor coisas boas para os moradores da cidade através do executivo. Mas a gente sabe que isso acontece muito pouco. As eleições estão aí, vamos votar em gente que tem mais capacidade. E quando eu digo capacidade, não estou dizendo de nível intelectual porque estudou, porque se formou, não. Tem muita gente sem estudos que tem capacidade proativa de dar boas ideias, de se preocupar, de viver o problema lá onde vive e saber assim falar ou fazer e propor uma forma mais rápida e eficiente de ajudar quem passa aquilo que está do lado dele, mas acabar com o assistencialismo. Então eu acho que formar as comissões é um procedimento inteligente. Agora, as comissões têm que funcionar. Muito bem, vamos lá para o comentário do Adilson Breviglieri. É uma forma de que os vereadores possam ter um conhecimento mais amplo de tudo que está acontecendo em determinado assunto importante da nossa comunidade. Haja visto que os vereadores, como o próprio Padilha disse, não têm conhecimento de muitas áreas, não são especialistas, e você ter uma comitiva que possa estar integrada a esses assuntos que são importantes à nossa saúde, à nossa comunidade, à nossa educação, é prioritário.
Agora, é muito lamentável que isso tenha ocorrido agora no último minuto do segundo tempo, né? Só para poder fazer uma ressalva, o projeto que pediu o fornecimento gratuito de medicamentos prescritos da rede particular de saúde foi adiado pela segunda vez a pedido do próprio autor, que é o vereador Emerson Dias. Era uma outra pancada também que seria aí prejudicial ao cofre público da cidade de Presidente Prudente. E olha só, o Ministério Público do Trabalho em Presidente Prudente e um frigorífico instalado em Rancharia firmaram um acordo chamado de Termo de Ajuste de Conduta, o TAC, no qual a empresa se compromete a adequar o seu ambiente de trabalho para conferir maior proteção aos empregados durante a pandemia da Covid-19. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a medida vai beneficiar cerca de 800 funcionários do frigorífico. Vamos lá, Adolfo Padilha. Olha, o ambiente do frigorífico é muito favorável, todos nós sabemos disso, né? Um ambiente frio, gelado, favorece muito a permanência do vírus, segundo dizem, né? Alguns dizem. Eu acho que ter um procedimento corriqueiro de avaliação, de teste, são 800 pessoas, né? São 800 pessoas que saem todo dia e vão para casa, que convivem com os amigos, convivem com as famílias. Então é um potencial de contaminação muito grande. Eu acho que, só para pegar um pouquinho aqui, é lamentável que tenha que ter a manifestação do Ministério Público, né? Eu acho que o empresário poderia ter tomado essa iniciativa sem a manifestação do Ministério. Aí que eu acho que é a importância do MP para a comunidade. O MP às vezes exagera de um lado, mas por outro lado é muito melhor ter os exageros que às vezes comete, mas tá sempre ali vigilante nesses casos de que pode afetar várias pessoas. Então eu acho que a medida é correta. Adilson, é importante essa vigilância aí do Ministério Público do Trabalho, né? Afinal de contas, é o trabalho do Ministério Público proteger os trabalhadores. Eu até acho que esse frigorífico é um frigorífico importante, é um frigorífico atual, ele é moderno, ele é um frigorífico importante para a nossa economia regional, ele leva carne para grandes centros, ele fornece grande parte daqui de todas as nossas cidades da região e certamente ele já devia estar mantendo aí os trâmites normais para que pudesse evitar aí a contaminação de seus funcionários. O que acontece é que o Ministério Público do Trabalho também exige que a coisa seja feita bem aprofundada. Agora imagine só você, se um surto de contaminação dentro do frigorífico, o que poderia acontecer, né? Além de você ter aí a saúde desses funcionários que são especialistas correndo risco, nós teríamos também uma parte importante da nossa economia, o fornecimento de carne, que poderia ser prejudicado, né? Imagine só você perder um frigorífico que tem 800 funcionários, o quanto que ele é importante com o fornecimento de carne para toda a população, não só aqui da nossa região, como também outros centros que abastecem. Eu tenho certeza que este frigorífico, eu conheço o proprietário, ele mantém rígidas regras, ele cumpre com as suas regras de maneira bastante eficaz e é mais um acordo que foi firmado pro forma, pode ter certeza disso. Muito bem, olha, vamos falar da Expo Prudente 2020. Em meio à pandemia da Covid-19, a Expo Prudente vai ter uma programação totalmente virtual e sem shows artísticos. O evento está marcado para o período de 14 a 19 de setembro e vai contar com palestras voltadas ao agronegócio, mostra de produtos e serviços, workshops e leilões, entre outras atividades. Tudo isso virtual. Bom, a exposição de Presidente Prudente há muito tempo não é das melhores. Agora, como é que vai ser, no meio dessa pandemia, uma Expo Prudente totalmente virtual, Adolfo Padilha? Olha, Eudes, a exposição de Prudente já é virtual há muito tempo, né? Ela já vem sendo virtual através dos lançamentos que a gente vai, que somos convidados, dos panfletos que são feitos, daquelas reuniões que são realizadas, vai ser isso, vai ser aquilo, o que é lamentável. E aqui eu não culpo só quem já organizou as exposições desses últimos anos, não. A culpa mesmo é a falta de interesse e participação de vários segmentos aqui da nossa região e de Presidente Prudente. Mas essa iniciativa do secretário Paulo Sanches é uma iniciativa criativa. Veja bem, a vantagem de ser virtual esse ano, que não muda muito, muda as despesas, né? Não vai ter despesas. Isso, num ano caótico, economicamente falando,
Eu acho que pelo menos o fato de ter, se mexer, procurar, porque é isso que o agente político tem que fazer e o agente público tem que fazer num cargo de secretário. Ele tem que ser criativo, ele tem que ir atrás diante das poucas possibilidades que ele tem. E nesse quesito, o Paulo está de parabéns como secretário de Turismo com essa iniciativa. O Paulo realmente trabalha muito, está sempre trazendo novidades, principalmente nesse setor. Agora, recentemente, fez aqueles shows totalmente virtuais, né? Colocando as bandas de Presidente Prudente. Foi um bom trabalho. Adilson Brevileri, você acha que vai funcionar aí, em meio à pandemia, essa exposição virtual? Olha, Eudes, na minha opinião, pessoal, eu acho que a exposição, da forma que vinha sendo feita, é uma forma meio ultrapassada, e essa instituição, Feira Agropecuária, como é feita aqui em Presidente Prudente, como era feita antigamente, ela mudou muito, né? Caiu já, você vê que a frequência do público já não é aquela frequência tão acentuada, né? Hoje o público tem N alternativas. Lembra-se que há 30 anos atrás a exposição era um marco de acontecimento, era um evento que todo mundo esperava ansiosamente porque poderia fazer muitas coisas. As crianças iam ao parque, haviam shows, haviam exposição de produtos agrícolas, os animais que eram um atrativo importante. Mas hoje, com a tecnologia, a gente vê que os negócios acontecem virtuais já há mais de 10 anos. O empresário agropecuário hoje, ele compra os seus animais para manter o seu plantel, ou ele vende os seus produtos através da internet, né? Não existe mais a necessidade de você ter aí um leilão presencial. A maioria dos leilões hoje, de todo tipo de animais, ele é feito virtualmente. Essa instituição de você fazer shows para cobrar ingresso e tal, até o próprio show de artista, de uma certa forma, de uma maneira geral, no Brasil inteiro, caiu em desuso, né? Hoje o artista está muito próximo, como não acontecia antigamente, né? Antigamente, você ter um acesso, você estar perto de um artista, você ver o artista no palco, era um fato inédito, né? Hoje, você pega o teu celular, você consegue conversar com o teu artista preferido. Você é fã de um artista hoje que é conhecido no Brasil inteiro, às vezes até em outros países. Você entra no site do cara, você de repente se dá a sorte de você encontrar o cara numa live, você faz uma pergunta, ele responde e você interage com ele virtualmente. Então acabou aquela magia, aquele encanto que o público tinha por estar perto do artista, de ver o artista pessoalmente. Não existe tanto isso, né? Tanto é que essas lives que estão sendo feitas aí, a monstruosidade de pessoas que estão assistindo já não é a mesma incidência que você tem em shows presenciais, né? Caiu muito isso. Muito bem, olha, em 10 anos, a região de Presidente Prudente concentra 43,7% das fugas de presos no estado de São Paulo. O levantamento exclusivo feito pelo site G1 revela que no período de uma década foram registradas 16 evasões, das quais 7 são no Oeste Paulista, conforme informações da Secretaria de Administração Penitenciária. Bom, a chamada dessa matéria, quando diz 43,7% das fugas de presos, bom, ela me faz pensar que nos últimos 10 anos nós tivemos mais milhares de presos que fugiram das cadeias. Mas o que aconteceu foi que foram 16 evasões registradas nesses últimos 10 anos. Vamos lá para a opinião do Adolfo Padilha. Veja bem, eu acho que nós dois tivemos uma participação no passado, você em frente a uma rádio na época, eu de um jornal, fizemos uma campanha, não sei se você se lembra disso, chegou a ser uma campanha agressiva no sentido de comunicação para que não viesse presídio para a região, né? Era acho Força que você Interior. Se lembra disso. Força do Interior. Exatamente. Essa era outra, né? Então, quer dizer, o que eu quero... Eu tô brincando, porque essa era do Agripino para governador do estado de São Paulo, lembra dessa? Exatamente. A nossa, no jornal, a gente colocava aquela grade com os olhos vermelhos, vocês tinham spot na rádio, ganhou muito volume na época aquilo lá, porque tudo bem, se a gente avaliar 16 presos e 43% o índice grande, a gente tem que pegar um outro ponto aqui. E se fosse 260, seria 43. Se fosse 1.000, seria 43. Então, onde que está o problema? Porque eu não pego pelo número, eu pego pelo índice. O problema está que talvez as nossas unidades não sejam seguras. O problema está porque talvez o procedimento
da guarda desses, porque a maioria das fugas são quando vão para uma audiência no fórum e quando vão para um tratamento médico, né? Então, estamos deficientes no quê? O sindicato alega que é pouco contingente de agentes penais, né? Então, ele acusa que falta esse efetivo. Então, nós temos que ficar atento a isso, porque isso sempre foi a nossa discussão. Nós somos num raio de 50 quilômetros, eu, Adilson, os ouvintes que estão agora nos ouvindo, nós temos 6 unidades prisionais, em menos de 50 quilômetros. E qual foi a contrapartida para nós até agora em Presidente Prudente? Onde que está essa contrapartida? Então, quer dizer, a gente tem que ficar atento a isso. Graças a Deus, o número é pequeno, mas o índice para a nossa região é muito grande, né? Hoje, com tanta tecnologia, precisa pegar o preso e levar até o fórum? Acho que não teria necessidade. Isso já vem mudando, né? Principalmente os que estão em segurança máxima. Mas o que me chama a atenção aqui é isso, porque se nós formos sede, infelizmente, de presídios, né? Como nosso amigo gosta de dizer, presídio e pedágio, eu digo o seguinte, e a contrapartida? É nisso que nós temos que batalhar como comunicador, como formador de opinião, com o espaço que a gente tem aqui na rádio, na Jovem Pan, sempre está cobrando isso. Cadê a nossa contrapartida? Nós precisamos ter uma compensação. Se hoje existe uma lei que beneficia as cidades que são categorizadas como turísticas, com mais benefício de verba, as cidades que têm e aportam dentro do seu ambiente territorial uma unidade prisional, e no nosso caso são 6 unidades no raio de 50 quilômetros, eu acho que passou do momento do governador, dos deputados se mobilizarem e cobrar mais ainda a nossa contrapartida. Muito bem, vamos lá, Adilson Breviglieri, falando aí dos presídios na região e essas fugas. Olha, eu acho que esse tipo de pesquisa, esse tipo de números, é totalmente desnecessário. Não precisa nem estar falando isso, nem estar perdendo tempo em falar um tipo de coisa dessa. Porque em 10 anos, nós tivemos aqui 16 evasões. Nós tivemos uma evasão por ano, menos que uma evasão por ano. E outra coisa, 43,7%, para ser mais exato, nós devemos ter aqui em Presidente Prudente, na região do Oeste Paulista, 43% dos presídios do estado de São Paulo. E o mesmo índice de evasão de preso dessas unidades é o mesmo índice das unidades onde tiveram em outras regiões. É muito pequeno o número, em 10 anos. É perda de tempo ficar perdendo tempo falando desses números, porque, de uma certa forma, a gente sabe que a eficiência, a cada dia que passa, você vê que tem cada vez mais pessoas sendo contratadas, principalmente para pessoas que são profissionais que são especializados no transporte de presos, para fazer essas locomoções de um presídio para o outro, como o Padilha diz, para o hospital, para o próprio fórum. E cada dia que passa, a gente vê que cada vez mais é reforçado o número de contingente para esse tipo de ação. Até houve até uma separação. Antes, a Polícia Militar era exclusivamente competência dela. Hoje, não, já existe a guarda especificamente especializada para fazer o transporte, né? Então, é um número tão pequeno, tão ínfimo, que a gente fica perdendo tempo para quê? Para denegrir um pouco mais a nossa região? Tenha paciência, hein? Muito bem, olha, a Renda Brasil vai ter uma parcela de até R$300 e será votado com PECs que cortam gastos. É o que disse o possível relator, o senador Márcio Bittar, que se reuniu com o ministro Paulo Guedes ontem, segunda-feira. Vamos lá, dividiu aí o valor da renda pela metade. É isso mesmo, Adolfo Padilha? Não tem jeito. O que as pessoas estão entendendo é que não tem como a economia do Brasil sustentar tal benefício, nem pela metade, muito menos pelo valor que está. O que o governo está fazendo com muito sacrifício é tentar prolongar mais um pouco. E falta falar aqui numa palavrinha de contrapartida. Por que é difícil? Quando se fala em diminuir o tamanho do Estado, aí vem os lobbies de sindicato, funcionário público, os próprios políticos que têm cargos e o custo desse parlamento é muito caro. O custo do Congresso, o custo da Câmara, o custo do Executivo, é tudo muito alto. Ninguém fala em cortar na própria carne. Se fala muito, quando tem um microfone na frente, você vê a maioria falando que o custo do Brasil é muito alto, que o Estado custa demais para o Brasil.
Mas onde você vê se formando uma comissão de deputados e senadores para combater os altos salários do funcionalismo público, principalmente também do judiciário, onde nós temos aí desembargadores ganhando 300, 200, 100 mil reais por mês, por exemplo. Onde está a coragem deles para mexer nisso? Funcionários com cargos não tão de relevância, importantes, mas não com tanta relevância, um salário de 15, 20, 30 mil reais. Então, se houvesse uma mobilização honesta daqueles que têm o poder de decisão para cortar na carne as despesas que são desnecessárias, como a Adilson disse ontem, o custo de um deputado estadual, por exemplo, é um absurdo. O custo de um vereador em muitas casas de Câmara Legislativa, Estado afora, as próprias câmaras estaduais, o quanto custa um deputado estadual, um deputado federal, um senador. O Congresso Nacional hoje, por número de funcionários, se você pegar o número de pessoas que tem dentro do Congresso Nacional no contexto geral, é uma grande empresa. Tem empresas que faturam 30 vezes mais do que o Congresso gasta e não tem o número de funcionários que o Congresso tem pagos pela gente, né? Então, diminuir o Estado é essencial, mas quando fala nisso, então o que o governo tem que fazer? Se rebater, se virar, buscar onde vai tirar isso, acaba tirando da educação, acaba tirando da infraestrutura, acaba tirando do esporte, enfim, acaba tirando de pastas importantes para deixar essa casta burguesa da classe política, da classe pública, mantendo seus privilégios. Muito bem, vamos falar de esporte. O Grêmio Prudente vai disputar o Campeonato Paulista da 2ª Divisão, agora em 2020. A equipe enviou ofício com as assinaturas do presidente André Luiz Garcia e do médico Breno Cassari à Federação Paulista de Futebol na tarde de ontem, segunda-feira, dia limite para que os clubes pudessem confirmar a participação. Agora fica no aguardo de um conselho técnico que está marcado para esta quinta-feira, onde serão definidas as datas e a fórmula de disputa da 2ª Divisão. Vamos lá para o comentário do Adilson Brevillieri. Olha, eu vejo com bastante alegria essa notícia, porque, afinal de contas, o Presidente Prudente mais do que merece ter um time participando de campeonato estadual, mesmo que seja na segundona, para tentar galgar aí outros patamares, né? Parabéns aí para o Breno e também para o André, que são dois lutadores permanentes, né, do nosso futebol. O Grêmio de Presidente Prudente, que chegou há muito tempo atrás participando da 1ª Divisão, de outros campeonatos importantes, trazendo vários times importantes para a nossa cidade. Sem dúvida, o futebol é alegria, é uma coisa que está no sangue de todos nós. E é sempre muito bom a gente ter o nosso time aqui da casa para a gente poder torcer, né? Vamos ver se a gente consegue fazer bonito aí na segundona do Paulista. Muito bem, e olha essa, o dia de ontem, segunda-feira, dia 24 de agosto, será um dia para ser lembrado por todos nós aqui que integramos a equipe da Jovem Pan Presidente Prudente. Depois de abrir uma empresa, a Carmanhães e Ferreira Comunicações Limitada, para participar de um processo licitatório em abril de 2001 pela Anatel e vencido a licitação, cujo resultado saiu em junho de 2002 para a abertura de uma emissora de rádio em Martinópolis, o que ocorreu no dia 30 de abril de 2007. Na data de ontem, foi expedida pela Anatel a licença de funcionamento de estação para a Jovem Pan Presidente Prudente 101,7 FM. A licença é como um registro de certidão de nascimento da emissora, foi o que disse Marcos Carmanhães, que é sócio proprietário, que conta ainda com seu filho, Tiago Ferreira Carmanhães, como integrante da sociedade. A emissora tem o seu estúdio principal aqui na Avenida Manuel Goulart, 505, sala 41, quarto andar, em Presidente Prudente, o estúdio auxiliar em Martinópolis, e passa a atender pelo indicativo ZYG 329, canal 269. Carmanhães comemorou a emissão do esperado documento declarando, abre aspas, dando primeiramente graças a Deus, divido a minha alegria com esta conquista com a minha esposa Guiomar e com toda a família, bem como com todos os que integram ou integraram a equipe Jovem Pan 101,7 MHz. Na pessoa do Eudes Figueiredo, que sou esse que vos fala, né, que conduz a emissora, isso ele está falando de mim, tá? Conduz a emissora,
Abraço cada um dos que por aqui passaram e também dos que hoje formam esse time de sucesso. Também agradeço aos colaboradores e anunciantes por engrandecerem a maior rede de rádios do país, anunciando aqui na 101,7 MHz, Jovem Pan Presidente Prudente, ZYG 329, canal 269. Muito obrigado. Essa foi a carta do Marcos Carmanhães, um dos sócios proprietários aqui da Jovem Pan FM. Muito bem, vamos lá. Merece um destaque do Adolfo Padilha. Olha, Eudes, isso é significativo sim. Por quê? Porque nós sabemos, a gente que já conviveu nesse ambiente de gestores de meios de comunicação, a gente sabe que em Brasília a politicagem é muito pesada. Existe não só a necessidade de estar com todos os documentos em dia, não só a necessidade do órgão ter respeito com a sua marca, né? A marca Jovem Pan realmente é uma marca, é a mais forte do Brasil hoje, através do rádio, e vem ganhando cada vez mais espaço agora com a rede social, né? Programas que atingem aí, às vezes, audiência de 2, 3 milhões de pessoas, que é um absurdo de gente. E lá em Brasília tem a parte política, né? Até os concorrentes aqui da região, que a gente sabe como funciona, né? Usam um peso de conhecimento, pedem para deixar engavetado. Então é uma grande conquista, sim. Parabéns ao Marco, parabéns a você. Isso demonstra o quê? Que a força de credibilidade da marca foi mais forte do que a força de bastidores da política, né? E olha que ainda demorou muito tempo, mas não é fácil hoje em dia conseguir isso, não. Parabéns para a Jovem Pan. E agora somos mais fortes, com muito mais tranquilidade de emitir opinião, formar opinião, dar opinião e alertar os nossos ouvintes. Muito bem, vamos lá. Adilson Brevileri. Realmente para nós, eu faço parte como colaborador, acho que é realmente uma notícia muito interessante, muito importante para todos nós. E é mais uma notícia que realmente nos reconhece perante o mercado, né, através dessa marca forte que é a Jovem Pan. Já trabalhei em várias emissoras aqui de Presidente Prudente, há muitos anos aqui na Rádio Difusão, e confesso a você que realmente a marca Jovem Pan nos surpreende a cada dia, né? Ela tem aí uma conotação diferenciada perante o mercado, ela tem uma credibilidade extraordinária e ainda conta, de uma certa forma, com um espaço bastante privilegiado perante o mercado publicitário. É uma emissora diferente, é uma emissora que realmente tem uma marca que se faz jus a ela. E eu quero mais aqui agradecer a oportunidade de poder fazer parte, dar os parabéns para o Marcos, para o Guilmar, e também para o Thiago, para a Bruna, para todo o pessoal da família Carmanhães, que realmente é digna de estar à frente deste veículo. Muito bem, é isso aí. Só um detalhe, viu, Eudes? Seria interessante uma rodada de pizza ou, quem sabe, uma picanha no espeto, né? Seria muito bom. Eu até pensei nisso, mas em virtude da aglomeração de pessoas que está impossível nesse momento, né? Nós vamos fazer um jantar virtual, cada um na sua casa. Muito bem, olha, estamos encerrando o Jornal da Manhã dessa terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. Muito obrigado. Hoje é dia de debate. A gente vai falar daqui a pouquinho na Panflix e também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook da Jovem Pan. Daqui a pouquinho, tá? Com a Aline Scarelli e também Adolfo Padilha, discutindo volta às aulas. Você é a favor ou contra? Muito bem. Daqui a pouco tem o Pânico aqui na Jovem Pan. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.